O Flamengo de Filipe Luís. É assim que falam aqui na Espanha. Não tratam só como Flamengo, nem só como Filipe Luís, é tudo junto, é o Flamengo de Filipe Luís. É impressionante as atenções que o técnico do Flamengo está tendo por parte da imprensa aqui na Espanha, depois do que ele conquistou nesse último ano com o Flamengo, nesse um pouquinho mais de um ano como treinador do Flamengo, e como o técnico Filipe Luís tem chamado a atenção pelo trabalho que está desenvolvendo, pelos resultados que ele está conquistando com o Flamengo. E claro que nessa prévia da final do Intercontinental, muito se está falando por aqui de Filipe Luís. É claro que, como todo futebol local, os países vivem em suas bolhas e falam sobre o que acontece dentro do seu futebol. Obviamente que os principais assuntos da imprensa esportiva aqui na Espanha, e da não esportiva também, que cobre esportes, no final das contas são os clubes nacionais, as tretas internas que são infinitas e não terminam nunca. Mas se a gente furar um pouquinho essa bolha e tentar encontrar na imprensa espanhola, principalmente na voltada para a editoria esportes, outros temas que não as tretas envolvendo os clubes do país, um dos assuntos mais comentados, sem nenhuma dúvida, é o sucesso que Filipe Luís está tendo como técnico do Flamengo desde que ele assumiu a equipe. Depois que o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, muitas matérias em meios de comunicação aqui da Espanha, relembrando a passagem do jogador Filipe Luís pelo futebol espanhol, lembrando que o Filipe passou pelas categorias de base do Real Madrid, jogou no Deportivo La Coruña, onde ficou bastante marcado, mas teve toda a sua trajetória e o seu principal ponto de identificação com o futebol espanhol no Atlético de Madrid. O Atlético que, inclusive, depois que o Filipe ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, faz postagens nas suas redes, parabenizando o Filipe Luís, parabenizando o Saúl, que também é ex-jogador do time, que está no Flamengo do Filipe, parabenizando o Samuel Lino, que também é ex-jogador do clube, que também está no Flamengo. Mas é interessante ver como o Atlético gosta de manter esse vínculo com o Filipe e com essa relação que o jogador construiu com o clube, até depois, eu acho que é depois da Libertadores ou depois do Brasileiro, que o Atlético faz uma postagem e o Filipe responde nas próprias redes, dizendo com a frase "Te quiero Atleti", que é o "Te amo Atlético", que é algo que a torcida fala muito por aqui. Então, existe uma identificação muito próxima do Filipe Luís com o Atlético de Madrid, mas por ele ter tido a trajetória que teve, e aí não só dentro da Espanha, jogando no Chelsea, enfim, um jogador de seleção brasileira, o Filipe Luís foi um dos grandes da sua geração. É óbvio que todo mundo olha para o que agora o treinador Filipe Luís está fazendo. Aqui na Espanha, desde o final do Brasileirão da Libertadores, muitas matérias em diferentes meios de comunicação, e nessa semana, nesses últimos dias, em função do Flamengo estar no Intercontinental, disputar a final com o PSG do Luis Enrique, que é um técnico espanhol e que também tem toda essa proximidade com o país, se está falando ainda mais sobre o sucesso do Filipe Luís. E aí eu trago para vocês aqui uns exemplos para mostrar. A La Voz de Galícia, que é um jornal da Galícia, que é um jornal do norte da Espanha, da onde o Filipe também teve contato, porque, como eu disse, ele jogou no Deportivo La Coruña, traz uma matéria especial falando sobre o destaque imparável do Filipe Luís como treinador numa das matérias desses últimos dias. A La Razón, que é um jornal espanhol, também falando o ano perfeito do Filipe Luís, com uma matéria explicando os títulos que ele conquistou nessa curta passagem ainda como treinador. O jornal Marca destacando o milagre do Cholito Filipe Luís, 4 títulos em um ano como treinador, e ele ainda pode conquistar um quinto, aí falando do Mundial de Clubes, e eles fazem uma análise de como está sendo, né, esse início de trajetória do Filipe Luís como treinador tão vencedor. O jornal AS também falando sobre Filipe Luís, um milagre poucas vezes visto de um técnico tão jovem que está começando num grande clube do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, e conseguindo tudo o que ele está conseguindo como treinador nesse início de trajetória. Trago também uma matéria do El País, aí eles não só focam no Filipe Luís, trazem o Saúl também, que é jogador espanhol, que é o segundo, se eu não me engano, na história a conquistar a Libertadores.
Felipe Luiz e Saúl fazem história com o Flamengo, depois de derrotar o Palmeiras, de conseguir vencer o Palmeiras na final da Copa Libertadores. E aí essa matéria que eu achei a mais interessante, que é por isso que eu trago ela por aqui. É uma matéria da Rádio Cadena Ser, que fez um debate em relação ao Felipe, e eles trazem assim, Felipe Luiz saca o bilhete, imprime o bilhete para a Europa, e com o Simeone no Atlético, com o Simeone continuando no Atlético, tudo leva a um passo intermédio antes dele em algum momento ser treinador do Atlético de Madrid. E aí eles até analisamos o técnico campeão da Libertadores e tal. Então é um ponto interessante porque eles já veem o Felipe Luiz como um treinador que vai treinar na Europa, né? E já veem o Felipe Luiz como um futuro técnico do Atlético de Madrid. A situação do Atlético de Madrid é que o Simeone completa agora, final de dezembro, 14 anos no comando da equipe. Não tem nada que diga que ele não vai continuar ou não vai seguir o seu contrato. Mas por aqui se fala que se o Cholo continuar todo o tempo, que ele basicamente pode ficar ainda muito tempo no Atlético de Madrid, que o Felipe viria para a Europa, para algum clube e tal, mas que em algum momento, com certeza, ele vai treinar o Atlético de Madrid. Até por isso que eu falava, é um dos jogadores com mais jogos na história do clube, são 333 com o Atlético. Ele é um dos sul-americanos que mais vezes defendeu a camisa do Atlético de Madrid. Marcou uma era no Atlético, o Felipe faz parte da era mais vencedora da história do Atlético de Madrid, com o Simeone no comando, mas um Atlético muito forte naquela época, e o Felipe foi uma das grandes marcas daquele Atlético de Madrid, um jogador que se tornou talvez o melhor lateral esquerdo da história do clube, então ele tem muita identificação, o torcedor sente isso, o próprio clube sabe da existência desse início de trajetória do Felipe, e obviamente que olha, a imprensa daqui dá bastante ênfase a tudo que o Felipe está fazendo, e é muito interessante ver como eles estão acompanhando a trajetória do Felipe Luiz. Em outros locais, por exemplo, o Felipe jogou no Chelsea, a gente não vê na Inglaterra, por exemplo, eles seguirem tanto. Obviamente que eles falam muito mais do que se o treinador do Flamengo fosse um ex-jogador que não tivesse passagem pelo futebol europeu, talvez se falaria menos. Do Felipe se fala porque é um jogador conhecido, que teve sucesso dentro do futebol europeu, que ganhou títulos, que disputou finais de Champions, que jogou Copas do Mundo com seleção brasileira, então é um ex-jogador muito conhecido. Mas é interessante ver como por aqui já se traça de se tem um técnico no futebol sul-americano que nós precisamos estar de olho, esse cara é o Felipe Luiz. Então, tudo que o Flamengo do Felipe, inclusive eles estão transmitindo a Intercontinental sem nenhum clube espanhol, porque o Flamengo do Felipe tá lá, e eles falam o tempo inteiro durante a transmissão, o Flamengo do Felipe Luiz. Então, é um motivador para o europeu, para o espanhol, principalmente, que não tem nenhum clube na competição, estar vendo o Flamengo do Felipe Luiz. Então, eles estão seguindo, é um técnico que está no radar do futebol europeu e principalmente do futebol espanhol. O Felipe Luiz, pela relação que ele tem com o Atlético de Madrid, obviamente que em algum momento ele vai estar no radar do Atlético de Madrid, mas também por ele ter sido um jogador de passagem muito exitosa e por ele estar tendo muito sucesso com o Flamengo nesse início de trajetória, tá todo mundo olhando muito pro Felipe. Por isso vai estar todo mundo acompanhando essa final da Intercontinental, que ela vai mudar o status que o Felipe já conquistou, de ser um cara que o futebol europeu está de olho, acho que não muda, né? Porque, enfim, nos últimos não sei quantos anos, são 13 anos, eu acho, que um sul-americano não consegue vencer um europeu no Intercontinental. Mas é verdade que depois do Mundial de Clubes no meio do ano, o cartaz do futebol brasileiro ficou muito bom, porque o Flamengo conseguiu vencer o Chelsea, o Botafogo conseguiu vencer o PSG, o Fluminense conseguiu vencer a Inter, então o cartaz do futebol brasileiro ele subiu muito de nível, mas mesmo assim, se o Felipe consegue vencer o PSG do Luiz Henrique, ele entra em outro lugar. Se ele não consegue, de qualquer forma, ele é nesse momento, pro futebol espanhol, o técnico mais observado por aqui. Assim, dos emergentes, dos novos técnicos que estão surgindo, nenhum tá no lugar do que o Felipe tá nesse momento. Então tá todo mundo de olho, ele ganhando ou não ganhando o Intercontinental. Obviamente que se ele conquista, aí ele sobe de patamar. E aí eu acho que o interesse vai ser ainda maior. Mas está sendo muito curioso e chama muita atenção ver como a Europa e principalmente a Espanha está de olho no Flamengo, muito pelo Felipe Luiz.